Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Tarrasque na Bota apresenta Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje, a Corte Suprema. Jogadores vão preparar fichas de terceiros pra jogar, saindo da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Beleza, galera? Aqui é o Pança jogando com o Monge Kandor. E agora chega de side quest. Oi, gente, aqui é a Shelly jogando com a Loreta, a barda menestrel trovadora, que aparentemente não tem roupa para o grande evento de encontrar o rei. Fala, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e dessa vez estou jogando com o humano Cydrak. Eu vivi pra ser um vilão, sabe? Amedrontador e temível, não pra ser um herói. Tomar banho. Pessoal, aqui quem tá falando é a Lucy, a jogadora da Magavana, e insira aqui o seu pensamento. E aqui é Stan, o narrador da vez que vos fala, e não esquecendo, Zatoni, que o herói de uns é o carrasco de outros. Ui. Que pilantra, eu ia falar que ele não se apresentou como carrasco dessa vez, mas foi só pra não repetir a palavra. Filho da mãe. I'm 2 steps ahead of you, baby. I saw what you did there. E em nossa última sessão, o grupo finalmente chegou em seu destino desde do final da primeira aventura, praticamente, que é a capital, Torbus. Loreta passou um longo dia de compras, por assim dizer, ao longo de Torbus. Saracoteou pra lá e pra cá e comprou um punhado de tranqueiras importantes pra ela que ela precisava. Kandor, Cydrak e Vanna estão ainda lá na estalagem, /taverna, copo de vidro. Estavam lá comendo e avistaram Loreta chegar saltitante e pimpona. E depois de conversar, decidir passar a noite lá, depois de fazer o desjejum. Durante o desjejum deles, eles vislumbraram um garoto, provavelmente um oficial da realeza, pelo menos é assim que ele estava trajado, da guarda real pelo menos. Chegou na taverna, foi até o mural, com alguns papéis que diziam: por favor, achem meus 2 bois perdidos. Ai, socorro, fui assaltado pela segunda vez aqui na rua do meio-fio. Tinham vários papeizinhos desses, de pequenos pedidos. Esse garoto entrou na taverna, pregou um papel nesse mural e saiu, sem nem trocar olhares com ninguém. E, logo no final da última sessão, todos se aproximaram e leram o que lá estava escrito. E era um papel requisitando a presença ou que fossem encontrados os conhecidos como heróis de Jemish. uma produção RPG Next. E vocês acham que eles estão falando da gente? Olha, se for a gente...
Danou-se, porque eu não tenho roupa pra isso. Eu também não. Espero que não. Eu não vivi pra ser herói. Nunca se Cydrak, sabe. você já é o meu herói. Ah, vai catar batatinha. Bem. Eu acho que eu vou terminar de comer o meu sanduíche ali. O que vocês acham de a gente... Escuta, esse menino que colou o negócio aqui, tá aqui ainda? Já foi, irmão. Ah, Nem deu tempo de eu saber o nome dele. Ele era bonitinho até. deixa eu olhar aqui nesse papelzinho. Ô, Vana, onde é que diz aqui que a gente tem que ir, se é a gente? Não entendi a sua pergunta. Aqui, eles estão procurando a gente, é pra ir aonde? Eu acho que aqui dizem no castelo, não é? Então, vamos no castelo, vamos ver o que eles têm a dizer e depois a gente faz o que a gente precisa, pode ser? Não, não pode ser. De jeito nenhum, irmão. O que você quer fazer? Eu puxo o Cydrak assim, faço um display assim do Cydrak, mostro ele, aponto pra ele assim de cima a baixo. Como é que a gente vai levar o Cydrak desse jeito? Então tá bom, vamos fazer compras agora, nesse momento. Ah! Vamos agilizar. Escuta, tu e a Vanna vão por ele lado de cá e eu e o Cydrak vamos pra cá porque o Cydrak vai vestir uma armadura. Espera. Escutem, eu estava pensando aqui essa noite antes de não conseguir dormir direito. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. A gente pode sentar ali na nossa mesa de novo, rapidinho, porque eu não quero que ninguém escute. Então é melhor a gente ir pro quarto, porque aqui essa taverna tá cheia. Faz sentido. Meu sanduíche tá ali na mesa ainda. Então pega o teu sanduíche, vamos ali por cima no quarto. Eu vou estar subindo. Tá bom. Espero vocês lá. Herói. Porra de herói. Vanna pega seu sanduíche e todos vocês sobem até o quarto em que Muriel, a doce mandatária ali da Taverna Barra Estalagem, indica pra vocês que é o quarto de vocês. Mentira, porque eram 4 quartos individuais. Um dos quartos de vocês. Não, realmente eu tinha esquecido só mesmo. Jamais que eu ia botar vocês 4 pra dormir no mesmo quarto. Ou melhor, que vocês iam aceitar dormir no mesmo quarto, né? Bom, Vanna, o que você tem pra falar pra gente? Então, eu tava pensando, sabe? Aquele moço que trouxe a gente aqui na cidade, ele tava carregando uma coisa muito suspeita ali naquele barril. Eu, assim, dei uma breve olhada e eu reparei que ele tava carregando um tipo de produto que pode-se dizer que é ilegal, sabe? Ele tava carregando drogas? Não, moça. Eu nem sei se isso é ilegal aqui na Idade Média. Eu nem sei se tem drogas na Idade Eu acho que vai ter que editar isso. Você não tá vendo a Vanna? Noiadona. Ok, isso talvez tenha que editar. Eu até esqueci de dizer que ela nem tá com faixa no cabelo. Os cabelos dela estão tudo solto, aquele monte de cachinho. Vanna, você por um acaso já ouviu falar de substâncias psicoativas ilícitas nesse reino, mas do que se tratava aquele carregamento em que nosso querido seu Frederico Francesco tinha no barril dele, inicialmente você viu estômagos de bezerro. E você acha que pode haver misturado ali, talvez, um rim ou um fígado de bezerro, todos ilegais. Então, moça, não era nada desse tipo que você tá falando, mas eram, vamos dizer assim, partes de animais que são ilegais de serem consumidas, sabe? E então eu estava pensando aqui e de repente poderia ter algo a ver com aqueles bilhetes que a gente achou, porque eu sei que vai parecer um pouco de loucura, mas estava falando nos bilhetes sobre carregamentos e sobre passar no canyon. E aí, como a gente estava fazendo tudo isso,
Vocês acham que de repente tem a possibilidade disso ter a ver com aquele tiozinho? A Savana tá loucaça. Mas. Tá todo mundo olhando pra cara Ué. dela assim, com cara de what? Disse ela logo antes de pegar um negocinho estranho e dar um trago. Todo mundo olhando pra Havana e o Cydric olhando pro chão. Herói. Inferno. Ele tá encanado com isso. Vana, o que foi que você bebeu? Ou fumou. Ou cheirou. Ou bebeu, fumou, cheirou? Ah, parem com isso, não foi nada disso. É porque eu estava aqui pensando que... Não, mas não foi nada disso, foi injetado. Não, é porque eu achei muito estranho, sabe? A gente passar por aquele lugar e aquele tiozinho tá carregando essas coisas aí legais e aí ele também fica meio sem jeito quando a gente pergunta as coisas e ele fica fazendo de desentendido. Então eu achei que de repente pudesse ter a ver. Bom, pra falar a verdade, o que ele faz da vida dele não é um problema nosso e eu não acho Ele que... trouxe a gente até aqui, né? Exato, a gente só pegou uma carona e, sinceramente, se ele tá trazendo algum tipo de contrabando, faz muito sentido ele ir por caminhos mais distantes de outras cidades, não é mesmo, Vana? Verdade. Bom, de qualquer forma, isso realmente não é da nossa conta. É o seguinte, a gente tem que aproveitar, assim, o restinho de luz que a gente tem pra fazer compras e eu prometi pra Vana ir na biblioteca também, mas eu acho que a gente pode fazer isso depois, né, Vana? Eu acho... eu não sei, moça. Eu tava pensando em ir até lá pra saber se eu achava alguma informação daquelas pessoas, né? Mas eu já não sei mais se eu quero. Uma leve pincelada do mestre aqui, coisa que os seus personagens sabem ao dizer isso. Vocês estão numa monarquia, vocês não têm nem autorização pra entrar na biblioteca. Ah, precisa de autorização pra entrar na biblioteca? É monarquia isso aqui, querida. Você acha que o plebeu fazendeiro vai ir lá xeretar livro? Tá. Nós somos heróis, meu bem, nem vem. Tá, eu sei disso. Todos vocês sabem. Tá, gente, sem É. loucura, a gente nem pode entrar numa biblioteca. Tá, olha só, Vana, você disse, e eu achei interessante o que você disse, mas será que nesse momento não é melhor a gente atender esse chamado? Até porque eu tava pensando em comprar uma armadura pro Cydric, mas eu olhei aqui o quanto eu tenho e não vou ter como comprar nada não. Então, acho melhor a gente... Verdade, irmão. Eu tenho duas coisas pra contar pra vocês que eu tava guardando pra fazer uma surpresa, mas eu acho que esse é o melhor momento. Conte É então. o seguinte, e enquanto eu fui ali tomar um banho e trocar de vestido finalmente, porque eu não aguentava mais aqueles trapos cheios, sujos de lama e de sangue e tudo mais, você sabe assim que eu tenho várias bolsinhas espalhadas e eu tenho o costume de separar dinheiro assim pra caso a gente ser roubado, não levem todo o dinheiro de uma vez, não é mesmo? Uhum. Então, Achei que ela ia falar que engravidou. O quê? ai, Ivana, que é isso? Bate na madeira. Enfim. Que isso, Sam? Eu pensei numa piada que nem tem graça, mas eu ri sem querer. Eu pensei, vai nascer um meio humano, meio ferreiro. Nossa! Meio humano, Que meio... não ferro não é gente, não? Vai ser meio humano, meio ferreiro. Né? Nem tem graça essa O ferreiro porra. não isso? pode ser humano. Não, então. Coitado. Nem graça. Não, foi. Nossa, escapou. É que eu achei total. É o engraçado. sono, desculpa. É o E se sono. ele for analfabeto, então pior ainda, né? Pelo menos vai nascer bigornudo. Aí sim. Orna. Nossa, até perdi a linha de raciocínio. Desculpa, eu vou voltar a deixar mudo enquanto eu não tô falando. E eu que tô chapada hoje, né? É o sono. Estamos todos. Enfim. Enquanto eu tava lá tomando banho, assim, eu tava revisando as minhas bolsinhas, todas elas, e eu tenho duas surpresas. A primeira é que eu encontrei mais 20 moedas de prata, que foi lá da nossa recompensa. Lembra que eu falei que a gente tinha recebido 15 moedas e ficou 5 pra cada um? 4 pra cada um? Ô Loreta, você achou moedas então? Olha, eu
tô olhando aqui, eu tenho em torno de umas... deixa eu ver aqui, 27 moedas de prata eu tenho. Nossa, irmão, de onde você tem tanto dinheiro? São 27 de prata, dá 270 moedas de cobre. Eu Mas sei disso. Eu tava olhando aqui pra gente comprar alguma coisa pro Cider, que eu acredito que vai custar mais ou menos, deixa eu olhar aqui, mais ou menos uns 1.000, 2.000, pra gente poder comprar alguma coisa que preste. Nossa, que caro. Bom, então, isso daqui é dinheiro de pinga. Eu tava tão feliz que eu tinha achado mais moedas. Pois é. Bom, a segunda surpresa é, na verdade, assim, eu tinha até esquecido disso. Eu tava relendo a carta que o senhor Bernardo Ludovico escreveu pra gente, aquela carta de recomendação pro rei, ou pro ministro da guerra, talvez, ou sei lá quem vai atender a gente na corte, que ele solicitou recompensa, talvez uma recompensa monetária, o trabalho, e ele disse que uma das pessoas receberia a recompensa em informações. Você lembra disso, Vana? Ah, é mais ou menos, moça. Então, Mas foi você uma falando agora, eu acho que eu me lembro, sim. Sim, foi uma solicitação sua mesmo. Você estava pedindo as informações, né? E aí o seu Ludovico colocou isso na carta. Ele disse que você receberia a sua recompensa em informações diretamente da corte. Talvez a gente nem precise ir para a biblioteca. Pode ser, moça. É porque eu fico tentando lembrar coisas do meu passado e eu acabo esquecendo as coisas mais recentes, sabe? E aí eu acabo ficando com dor de cabeça por causa disso. Nossa, a sua cabeça deve ser um lugar muito estranho. Bem, juntando tudo quanto a gente tem de dinheiro, só por curiosidade. Eu tenho essas 27. Você tem quanto, Loreta? Depois das compras que eu fiz, eu tenho... Aliás, espera aí, deixa eu dividir essas moedas aqui, porque eu não quero mais ficar com esse monte de dinheiro que eu vou acabar perdendo. Então, olha, 5 moedas de prata para cada um. Para você, irmão, Vana e Cydric. E mais 5 para mim. Tá, mesmo assim ainda não vamos muito longe. Eu acho melhor a gente ir lá nesse castelo, né? Ver o que tem, o que estão... esse papo de herói, né? Pode ser interessante. Vamos? Eu tenho que manter minha posição de vilão. Eu tenho que ficar sujo. E ele cruza os braços. Cydric. Aí ele vira o rosto. Não. Cydric. Aí vem aqueles pinguinhos de desenho da testa dele, assim. Cydric. A gente vai se apresentar para o rei. Você sabe quem é o rei? Quem é o rei ou o nome do rei? Ai, vamos lá, aulinha de história. O nosso querido rei é o senhor Henrico Partheon. E ele é o líder da igreja eilonista. Essa mesma igreja que resolveu que você não é bom o suficiente para participar dela, Cydric. Você realmente quer parecer assim um maltrapilho na frente do rei? Eu não vou abaixar a cabeça pra ninguém. Vamos. Então vamos. Moça, pior. tive uma ideia. Vamos comprar um pouquinho de perfume, a gente vai andando na frente dele e vai jogando. Ai, Vana, você já jogou perfume num cachorro molhado? Não é perfume, é parfume. Bom, Cydric, se você quiser passar vergonha, tudo bem, eu vou na frente. Vergonha estou passando com aquele cartaz falando que somos heróis. Ah, me poupe, heróis. Por que, quem sabe, eu e a Vana, ou eu e a Loreta vamos lá ver, e vocês não ficam aqui? Aí não precisamos nos preocupar. O Cydric não quer se expor como herói, e a gente sabe o que vai acontecer. O que vocês acham? Moça, a gente nem sabe se ainda se estão falando da gente mesmo. E nem vai saber se não for lá. Sério que você gostaria de ficar aqui? Ah, eu acho bom. Aí ele senta. Mas vão logo. Isso está me dando nos nervos. Bom, ok. Eu tenho um encontro, quer dizer, irmão, vai você e a Vana lá e eu fico aqui com o Cydric. Ah, começou. Bem, deixa eu botar minha túnica aqui então. Vana, Ele tava pelado. Ah, Não, ele anda sem camisa. vamos?
Ah, vamos, moço? Acho que sim. Kandor, agora com sua túnica, veste-se. Vana bate um pouquinho da poeira que estava ao longo do seu vestido e do seu manto. E os dois deixam o recinto da estalagem ou taverna Copo de Vidro. Vocês saem andando, fazendo um zigue-zague esquisito ali pelas ruas de Torbos. Agora que o sol está começando a se apagar um pouco, o céu vai ficando nublado com o cair da tarde. As ruas começam a ficar um pouco mais barulhentas, ainda que o calor dê a impressão que tem menos gente na rua. Vocês veem gente pra lá e pra cá, gente bêbada, gente moribunda pedindo dinheiro, soldado passando pra cá, gente do exército real, gente da guarda real passando. E vocês vão andando em meio àquelas ruas sinuosas e de repente vem um pouquinho ao horizonte de vocês, mais ou menos 4 ou 5 ruas, uma entrada. E essa entrada tá guardada por muitos, mas muitos soldados, tanto do exército, vestidos com uma armadura com talhos vermelhos e adornos vermelhos, armadura mais escura, e uma armadura mais clara com entalhes dourados, armaduras da guarda real. Olhando um pouco à frente dessa entrada, vocês veem que ela dá em uma fortaleza. E olhando, apertando um pouco mais os olhos ao vislumbrar essa fortaleza, vocês percebem que não se trata de uma simples fortaleza, mas de um palácio grande, adornado, com vários retalhos do heilonismo desenhados em pilares do lado de fora, e assim como na entrada da porta principal do palácio, que é gigantesca. Você chuta aí uns 5 metros de largura por 8 metros de altura. Ele é feito de pedras, a maior parte delas mármore, que significa que custou muito para fazer esse palácio. E ele, além de ser uma fortaleza imponente, com 12 torres ao longo dele, também é um símbolo do ostento da família real e ali do próprio reino humano de Torbos. Eu observo os guardas que tem ali, nos símbolos que eles têm, eu tento identificar se tem algum que pode ser mais acessível para mim. Posso testar alguma coisa se tu quiser. Não, você vê apenas guardas ali na parte da entrada. Essa entrada ela fica depois de um murinho baixinho, de só 2 metros de altura. É um muro baixinho de 2 metros que cerca todo esse palácio. E do lado de fora tem só um portão, e esses guardas que estão parados, eles ficam do lado de fora dos muros. Eles ficam ao longo dos muros inteiros, então é muita gente. Deve ter muito guarda. Mas no portal dessa entrada, num portal que tem dentro desse murinho, que dá a entrada pro palácio lá dentro, que vocês só puderam ver os detalhes porque o palácio tá num terreno um pouquinho mais elevado do que o muro. Na entrada desse muro tem um cara com uma armadura da guarda real também. Bem parecido com aquele molequinho com cara de estagiário que foi pregar o aviso lá na taverna em que vocês estavam. E esse moleque com cara de estagiário, ele tá com cara de tédio. Ele começa a assobiar de repente e um dos guardas da guarda real repreende ele e ele já faz formação de novo. Eu vi o molequinho que prendeu o papel então? Não, você viu um estagiário que é muito parecido com ele, tão novo quanto, com tanto desleixo quanto. Tá, então eu chego no portão e digo: Ei, senhor, por gentileza. Pois não. Pregaram agora esse panfleto ali no mural e ele fala sobre um grupo X ou Y da cidade de Jemish e eu acredito que somos nós. Com quem eu falo sobre isso, senhor? Vocês... Olha aqui. Entendo. Vocês têm alguma prova de que são essas pessoas? Caso contrário, eu serei chicoteado só de levar vocês pra dentro. Certo, só um pouquinho. Wanda, a gente tem alguma coisa que prove? A gente tem a carta de recomendação, né, moço? Tá contigo aí? Eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó, moço. Deixa eu ver aqui. Aqui, moço, ó, essa carta aqui. Não. Eu não quero nem ver, fica com ela. Rapidinho só. Ele entra pro lado de dentro do muro, fica lá 15 segundos e de repente ele sai. Com 2 soldados da guarda real, armados, e 2 soldados do exército, também armados. Os dois soldados abrem espaço, abrem caminho para vocês poderem passar do portal, e o moleque estende a mão, oferecendo passagem para vocês pro lado de dentro. Por favor, me acompanhem. Muito obrigado, senhor. Os senhores são muito gentis, viu? Uma boa tarde.
Ai, moço, eu acho que eu devia ter trocado de roupa. Vamos, Vanna. Anda. Vem. Calma, moço, calma. Vocês passam pelo portal desse muro, por essa abertura, e adentram aquele terreno que tem cercando o palácio. Vocês veem que é como se vocês tivessem entrado numa espécie de nirvana ou de paraíso. A grama é tão bem tratada quanto vocês podem imaginar que uma grama seja. Tem pomares espalhados, grupinhos de árvores com frutos que vocês nem sabem quais são, espalhados por esse lado de dentro, pessoas ricas, sentadas em bancos, bem adornados, que tem postos ali perto das árvores, fontes, passarinhos, alguns cachorros, alguns gatos. Vocês veem que ali é como se fosse o refúgio da nobreza para poder fugir daquela mulamba toda que é o lado de dentro da cidade de Torbos, no qual vocês estavam. Mas agora que vocês estão passando por essa espécie de Olimpo, vocês até sentem um ar de, não sei, um ar diferente. Vocês sentem uma espécie de êxtase, como se vocês tivessem entrado numa realidade paralela, onde os ricos são felizes. À frente de vocês está esse moleque, com pose de estagiário da Guarda Real, e vocês estão ouvindo barulho de metal e barulho de marchar logo atrás de vocês, porque aqueles 4 capatazes reais estão acompanhando vocês. E, de repente, esse garoto com pose de estagiário para em frente a uma espécie de serviçal que está do lado de fora dos portões do palácio. Os portões, como já disse, estão entreabertos. E agora que vocês estão bem no pé do palácio, vocês olham para cima e percebem o quão imponente ele realmente é, com as torres que quase não dá para ver o topo de onde vocês estão. Esse serviçal tem um pergaminho de papel bom, como se fosse papiro. Ele tem um potinho de tinta amarrado aonde ficaria a algibeira dele, se ele fosse um aventureiro, ali na cintura, e uma pena na qual ele está escrevendo nesse pergaminho. Ele vê esse moleque com roupa da Guarda Real se aproximando, que está logo à frente de vocês. Ele balbucia um negócio com o serviçal dali de fora, e o serviçal... Sério? Sim. Pequenino, você pode aguardar aqui um minutinho, por favor? E segure... Você tá falando comigo? Não, você de pequeno não tem nada, meu caro. Falando com esse moleque aqui. Mestre, eu consigo reparar no que ele tá escrevendo? E como ele tá escrevendo? Não, o pergaminho tá de costas pra você. Ele começa a riscar umas coisas ali no pergaminho e fala pro moleque: se chegar qualquer pessoa inesperada que você não reconheça, por favor segure aqui, ok? E o moleque: Esse serviçal empurra com muita, mas muita força uma das portas do palácio, e ela abre um pouquinho mais do que ela já estava entreaberta. E ele estende o braço, oferecendo entrada a vocês. Então, vamos. Muito obrigado, amigo. Por onde a gente vai? Por aqui. Sigam-me. Ah, sim. Muito obrigado. E então vocês adentram aquele grande palácio. Nossa. Agora que vocês entraram, vocês sentem um cheiro de ambrosia misturado com hidromel, perfumes que vocês jamais tinham sentido o cheiro. O cheiro dali é de ostento, riqueza e nobreza. Vocês veem pessoas muito, mas muito bem vestidas, bem maquiadas, bem penteadas, com armas ali que elas estão usando como se fosse para enfeitar, de tão bem lustradas e reluzentes que são as armas que eles estão. Eles, obviamente, olham para vocês do canto de olho, fazendo uma cara de desprezo, e mais logo vocês vão perdendo vista daquele salão gigantesco no qual vocês entraram. Porque o salão tem pilares que não acabam mais, que vão pra frente, candelabros riquíssimos, fazendo a luz dali de dentro parecer mágica, quase. Mas, Vanna, você sabe que não é mágica, tá? Antes que você pergunte. Vocês vão entrando ali, e conforme vocês vão quase que se perdendo de tanto apreciar aquele lugar maravilhoso que vocês estão conhecendo agora, vocês se distraem um pouco e o cara... Ei, por aqui. E vocês perdem... Ai, nossa. Desculpa, senhor. É que é alto isso aqui, né? Bonito. Sim, construído há séculos. Agora, por favor, se vocês puderem esperar aqui... Não. Ele abre uma porta, ele vem que tem uns monges com vestes bem compridas escrevendo umas coisas. Ele fecha... Vou dar um tchauzinho. Eles só viram a cara pro pergaminho que eles estavam escrevendo e pros livros e voltam a escrever. Ele anda mais um pouco. Eu acho que a sala de espera de plebeus... sim, aqui, por favor, entrem. Obrigado. Ele abre a porta e vocês entram numa sala pequena. Ela tem só uma porta no lado oposto ao qual vocês entraram. Vários bancos de madeira.
umas mesinhas, alguns candelabros acesos, e um jarro com água e uma bandeja com pedacinhos de pão. Ele fala: eu imagino que vamos demorar entre 1 hora e 1 hora e meia para chamá-los, então aguardem aqui. O tempo passa. Vocês se sentem um pouquinho nervosos em meio ao tédio que vocês estão por ter que esperar 1 hora e meia ali a serem chamados. Mas vocês entendem, afinal de contas, é a corte real, não é qualquer porcaria. Aposto que isso aqui é um armário de vassoura. Olha, em relação àquele o hall de entrada que vocês viram, equivalente a um armário de vassoura do palácio, hein? 1 hora e meia depois, Kandor já tá lambendo a bandeja de pedacinhos de pão que tinha ali. E é claro que a bandeja de água também tá vazia, porque ele precisava regar com alguma coisa, certo? Finalmente, a porta do lado oposto ao que vocês entraram se abre. Me acompanhem, por favor. Vocês veem dessa vez um nobre, baixinho, humano. Ele é meio esquelético, que ele é magro, tem o nariz pontudo, o pescoço fino, um pomo de Adão saltando. E só que, tirando isso, ele é suntuoso, de tão bem vestido, bem arrumado que ele tá. Ele tá com uma roupa muito parecida com a do serviçal que trouxe vocês até essa sala, só que bem mais adornada, bem mais rebuscada, e o símbolo real que ele tá usando é maior do que o cara da entrada. Ele estende a mão pra vocês passarem à frente dele, em direção ao corredor. Obrigado, senhor. Tá, moço, obrigada, moço, eu acho. De nada. Por onde a gente vai? É só em frente? Que virem à esquerda, por favor, eu vou guiar vocês, não se preocupem. Ah, sim, obrigado. E vocês vão seguindo na frente dele e passando por corredores de paredes de mármore muito bem adornados. O tapete é vermelho, também muito bem adornado com desenhos dourados. Os candelabros estão cada vez, quanto mais se aproximam do destino de vocês, cada vez mais rebuscados e com a chama mais forte. E ele vai guiando vocês. Direita! Esquerda! Okay. Para. Ah, Sim. não, é a esquerda mesmo. Ah, tá. Depois de 2 minutos guiando vocês para aquele cenário labiríntico que é o interior do palácio. Olha o sedentarismo que não faz. Moço, você tá bem, moço? Eu tô só um pouquinho cansado. Calma, moço, você tá meio pálido, senta um pouco Agora eu entendi aí. por que eles dão pãozinho na entrada. Aquela água pra você levar. Fonte de carboidrato. É. De repente vocês ouvem o serviçal que tá guiando vocês gritar: silêncio! Chegamos. Primeira coisa, nunca, jamais se refiram ao rei ou qualquer uma pessoa da corte pelo primeiro nome. Façam isso e serão comida de urubu amanhã pela manhã. Estamos entendidos? Vai Tá dar bom, urubu moço. pra caramba se eu for lá. Entendo. Eu só preciso saber os seus nomes e de onde vocês vieram. Ah, eu sou Kandor. Eu vim de muito longe. Eu preciso de um nome. Um nome completo, o senhor diz? Deixa eu pegar aqui minha ficha, só um pouquinho. Não, seu tolo. O nome de onde você veio? Ah, sim. Eu vim de Jemish. Jemish. Kandor de Jemish. E a senhorita? Ah, eu também, moço. Seu nome é eu também? Não, moço, meu nome é Vana Borana. Eu também vim do mesmo lugar que ele. Ambos de Jemish. Entendo. Ok, vamos adentrar então. Tomem muito cuidado. De nada. E tomem cuidado, tentem não suar muito, entendem? Ah, isso é meio difícil. Gordinho é assim, ó, tá suando, tá incomodando. Melhor suar, né? Ele dá uma risadinha de canto de boca e de repente ele vai até esse finalzinho de corredor que vocês estão e faz força com aquele corpo pequeno que ele tem pra empurrar as portas de madeira grossas que vão fazendo barulho rangendo no chão. Tão grossas que são, conforme ele empurra, e de repente vocês veem luz entrando no corredor que vocês estão. Vocês vão andando pra frente, seguindo essa figura que tá guiando vocês, e agora vocês se veem em um salão. O salão é gigantesco. O teto dele é mais ou menos 25 metros acima da cabeça de vocês. O teto dele é côncavo, é ovalado pra dentro, e cheio de desenhos de anjos batalhando com demônios, desenhos de guerreiros lutando com figuras monstruosas. Como se fosse... Quando você ouve esse alô, você ouve vários
E você percebe que esses barulhos de susto vieram do redor de vocês, porque cercando vocês, como se em formato de coliseu ou de teatro grego antigo, vocês estão no centro de como se fosse uma areninha. Em volta de vocês existem vários bancos, várias mesas de madeira, mas procedência muito boa, muito bonitos, muito bem atornados, enfeitados. E vocês veem nobres sentados. Vocês contam mais ou menos rapidamente 40, 60 nobres que estão ali observando vocês de cima para baixo. Wanda ficou de olho arregalado. Eu consigo identificar não. o rei? Mas, logo à frente de vocês, ainda acima desses nobres, tem uma espécie de terreno elevado, assim, quase que preso na parede. Deve ser difícil de chegar lá, deve ser uma escada grande que tem pro lado de trás. Lembra você, Kandor, um púlpito de igreja. Mas, no lugar do púlpito, tem, bem ao centro, um trono. Gigantesco, de 3 metros, formado com vários escudos, várias armas que estão ali penduradas, ou grudadas, você não tem certeza. São espadas? Também. Posso chamar ele de Cersei? Claro. Chamar você pode. O que você vê é que é um trono gigantesco, em que tem várias armas coladas nele, e essas armas estão pintadas de cores claras, referentes ao helonismo. O trono é formado só pela cor branca e dourada. E, nesse trono, tá uma figura graciosa, muito bem vestida, empiriquitado com joias que você imagina que valham 200 cândores, se você fosse um escravo. Se escravidão ainda fosse um negócio nesse reino, não pode mais. E ele tá sentado, só que ele não tá na pose que você esperava. Ele tá com o cotovelo no braço do trono e a mão debaixo do queixo, quase que numa pose de tédio. Ele tá com uma pose cansada, né, que você esperaria de um rei. Do lado esquerdo dele, você vê um cara imponente. Ele tem certamente mais de 2 metros e por algum motivo ele tá naquela corte de armadura. Uma armadura vermelha e preto, uma armadura escura com adornos vermelhos. E você reconhece que é a armadura do exército e você deduz que aquele seja o ministro da guerra. Ao lado dele, você vê uma senhora de cabelos castanhos encaracolados até a altura da cintura. Ela tá com uma toga marrom, muito bem adornada, muito de um tecido muito bom, muito bem cuidado. E você imagina que seja a ministra do conhecimento, que é também uma das entidades da corte, uma das 5 entidades. Do lado direito do rei, vocês têm um cara cheinho, gordinho, e com vestes religiosas suntuantes, cheio de enfeites dourados. Você sabe, você tem certeza e está convicto que aquele se trata do sumo sacerdote, Manuel, o líder da religião no reino todo. E, ao lado direito dele, você vê uma figura sedutora. Ela tá com um vestido de cor carmim, todo bem, com babados, muito bem adornado, joias caríssimas. Ela é ruiva, tem brincos vermelhos também, tudo nela é vermelho, tirando a pele e os olhos. E você tem absoluta certeza que uma coisa que você prega muito é o voto de pobreza, e você sabe que aquela ali é o símbolo econômico do reino. Aquela é a tesoureira, a ministra do comércio, a senhorita Andresa. Depois desse da Vanna, todos os nobres inspiraram com susto, olharam assustados para vocês, e os ministros não esboçaram nenhuma reação, muito menos o rei. Bem, eu na hora que ela faz isso e as pessoas falam eu faço uma reverência, viro pro rei, faço uma reverência, digo: "Oh, majestade, perdoe minha colega, é a forma da família dela, mais conhecida, da mais nobre reverência, a pessoa mais importante. Aceite como um presente", e baixo pra ele assim. Sim, moço. Joga um blefe aí pra mim, gente. Ixi, rapaz. A dificuldade aqui, gente, vai ser 19. Como assim? Deu 16. Depois que você fala isso, o rei vira pro lado e olha nos olhos do ministro da guerra, e você ouve uma voz estridente e imponente. Eu te disse que era uma má ideia chamar plebeus desconhecidos por aqui. O rei olha pra você de novo e faz um sinalzinho da mão, como se pra você continuar falando. Mas aquele cara que guiou vocês até aí te interrompe. Ele... Apresento a corte de Torbos, ó realeza, Kandor, da cidade de Jemish.
e Vana Burana, também da cidade de Jamesh. Por favor, um passo à frente. Tá bom. Vocês dois dão um passo à frente e o rei fala com uma voz meio cansada. Declaro iniciada essa sessão da Corte Real. Que assunto vocês trazem para tratar conosco? Tenham em mente que meu tempo é mais valioso do que vocês jamais imaginariam. Tá bom, moço. É porque a gente viu um papel que colocaram ali sobre alguma coisa de heróis, sabe? E aí a gente veio saber se por acaso é com a gente, porque a gente andou resolvendo uns problemas aí na cidade, sabe? E como a gente tem uma carta de recomendação do prefeito de James, então a gente deveria vir aqui falar com você mesmo. Compreendo. O rei dá 2 palminhas. O guia, que tá ali ainda do lado de vocês, pega a carta de recomendação da sua mão e estica ela ali e começa a ler. São 2 minutos lendo com aquelas palavras firuladas e frescorentas que o senhor Oswaldo Ludovico usou lá em Jamesh para indicar vocês. E ele relata. Eles salvaram um filho, um descendente direto da realeza. Eles salvaram a vida de várias pessoas. Encontraram traidores do reino com vestes de renegados e alegam ter encontrado uma criatura troglodita, deformada, quase que como um orc de lendas antigas de armadura. Indico-os para que recebam uma grande recompensa por sua bravura em relação ao pobre povo de Jamesh, e indico-lhes também para que sejam confiados com afazeres e que possam prestar serviço à realeza e ao todo o nosso reino. Sua habilidade, sua coragem e sua honra sobressai-se. Esse foi o finalzinho da carta que ele tanto demorou para ler. Os ministros estão ali, franzindo sobrancelha, vocês começam a ouvir murmúrios da parte dos nobres que estão cercando vocês todos. E os ministros, depois de se entreolharem tanto e trocarem murmurinhos, param. O rei faz um gesto com a mão. Um mínimo gesto com a mão é suficiente para que todos os nobres se calem. Ele olha para vocês e diz: Compreendo. Essa cara tá de lado, como vocês relatariam o que passaram em Jamesh para mim. Contem-me seu caso. Bem, senhor, na verdade nós fomos a Jamesh para um evento, e naquele evento apareceu algumas pessoas montadas em cavalos, e eles tinham vestes escuras e praticavam magia. Bem, entenda o senhor, naquele momento eles raptaram o filho do prefeito de Jamesh, e foi um conflito, e as pessoas ficaram assustadas, pegou fogo na plantação, e o prefeito procurou pessoas que pudessem ajudar, e nós, como estávamos na cidade, nos dispomos. Eu, a Vana e mais outros 2 amigos nossos que estão na taverna no momento, porque são menos dignos ainda da presença do senhor, como a gente é pouco digno também. E, bem, nesse momento, nós fomos atrás das pessoas, e aparentemente seriam seres humanos, normais, mas uma das criaturas que estavam com eles era extremamente estranha. Me lembrava muito quase uma lenda de orcs e outros seres que vivem aqui próximo. A gente sabe que não temos mais contato com eles hoje, e foi muito assustador ver aquilo. E o prefeito da cidade, ele entendeu que fosse importante reportar isso para o senhor, então nós viemos aqui reportar isso. Eu não sei se o senhor é uma informação de valor para o senhor ou não, mas se existem esses seres aqui dentro do nosso reino, acredito que nós devemos nos precaver. Sim, é verdade isso, moço. Tudo o que ele disse é verdade. Nesse momento, principalmente quando ele pronunciou a palavra orc, as lendas, os nobres começaram a ficar alvoroçados. Começaram a murmurar, alguns estão até falando em tom de voz de conversa normal já. Como se nem estivessem ali, tão nervosos, estarrecidos que eles estão com essa notícia. Os ministros estão ali imóveis, mas o rei começa a virar para um lado dos 2 ministros que estão do lado esquerdo, vira para o outro, dos ministros que estão do lado direito, e nenhum deles mostra reação. O rei, agora, estende a mão de novo para que os nobres parem, e eles obedecem instantaneamente. Ele vira para vocês e... Compreendo. E... vocês têm em mente
de qual seria a punição caso me trouxessem mentiras, certo? Senhor, eu acredito que o que está acontecendo é bastante drástico e nós não temos nenhum interesse em trazer informação falsa para o senhor. Inclusive, nós não viemos aqui com algum propósito ou pedindo alguma coisa. Nós viemos exatamente a pedido do prefeito, na melhor das intenções. E caso o senhor acredite que a informação não possui valor para o senhor, nós também não nos incomodamos com isso. Podemos nos retirar com toda a sua graça. Audácia! O ministro da guerra interrompe você no finalzinho, quando você tinha terminado de acabar de falar. Espera que acreditemos nesse tipo de conto infantil. É sério que essa corte real, com toda a nossa pompa, todo o nosso sistema governamental, vamos aceitar que pequenos aventureiros oportunistas venham até aqui com mentirinhas, historinhas e causos para tentar de alguma maneira usurpar alguma recompensa? Isso é inaceitável. Mas a gente tem a carta aqui, moço. Olha o selo aqui na carta. Foi aquele moço lá que escreveu. Majestade, nós tiramos algo que parecia um elemento, algum tipo decorativo que a criatura usava, e está com um de nossos parceiros na taverna. Caso o senhor tenha interesse... Silêncio, seu insolente! Espero que acreditemos que, por um acaso, você não trouxe tudo que era necessário para um encontro na corte de Torbos? Que tipo de oportunismo você está tentando escapar agora? Diga-me! O rei interrompe, faz um sinal com a mão, levanta a mão e olha pro ministro da guerra. Ele para de falar na hora e olha pro rei com cara de raiva. O rei olha, ainda olhando pra ele, fica em silêncio mais 3 segundos e diz: meu caro Dante, sendo meu ministro de maior confiança e no qual eu mais preciso de inteligência e sabedoria ao lidar com certos casos, será que tenho que lembrar que minha liagem está ameaçada? Será que tenho que te lembrar que esta não é a primeira descrição de um caso em que um renegado de nossa querida e amada e tão gloriosa religião... Devo te lembrar que não é a primeira vez que um membro real é atacado por renegados de nossa tão divina religião? Este é o 3º caso. Já temos 3 pessoas em minha linhagem real que foram assassinadas. Temos várias aparições de renegados ao longo do reino que se rebelam, tentam assaltar, tentam roubar nosso povo. E você realmente espera que eu vá negligenciar um pedido desses que chega até a mim? É a primeira vez que chegamos tão perto de uma descrição tão confiável, supostamente. Quando ele diz a palavra supostamente, ele olha direto para vocês. É a primeira vez que temos algum tipo de pista em que não estamos completamente submissos aos acontecimentos aleatórios e perversos desses malditos renegados. Ele pensa por uns momentinhos e completa: eu gostaria de saber qual é o interesse de vocês ao me trazerem essas informações. Moço, a gente está precisando de informação e emprego e recompensa também. Imaginei que vocês fossem talvez intimidados por nossa corte abdicar de qualquer tipo de recompensa ou reconhecimento pelo que fizeram. Se o que está escrito em sua carta de recomendação for realmente verdade, um membro de minha família de confiança, ainda que não tão próximo, indicou vocês colocando o seu nome em risco. Acredito que isso não possa ser deixado de lado, tampouco ignorado. Bom, é claro que não posso acatar, tal como se fosse uma criança agradecida, o que vocês estão dizendo ou o que vocês fizeram. Mas sim, consideraremos a vocês uma espécie de recompensa. Receberão uma quantia em ouro? Sim. Informações? Creio que isso não é de minha alçada. Bom, a palavra final sim, mas o melhor caminho a se tomar em relação a isso. Por favor, Velma, alguma coisa a acrescentar? Todos os ministros e todos os nobres apontam a cabeça em direção à ministra que está com uma toga, a ministra do conhecimento. Ela mexe um pouco nos óculos. Vanna é a primeira pessoa que também usa óculos que você vê em anos. Ela se ajeita um pouquinho ali na cadeira. Entendo.
São informações valiosas que eles trazem. Mas, sabemos que parte do que constrói a ignorância é a confiança. Pois bem, eu acho que posso deixar com que usem a biblioteca, talvez por algumas horas. Afinal de contas, não podemos esbravejar com os mais simples de que sejam tão ignorantes, se privamos eles do conhecimento por toda a vida, não é mesmo? Ela olha com uma cara de nervosa de volta pro rei. O rei olha de volta pra vocês. Pois bem, terão acesso por algumas horas à nossa biblioteca. E em relação à indicação de emprego, serviço, a indicação que Oswaldo Ludovico deu em nome de vocês, acredito que temos sim algo que podemos pedir. Moça, peraí, só um minutinho, tá? Ela faz tempo com as duas moças. Quando ela fala moço, eu dou uma cotovelada nela, assim, ó. Ai, que Majestade, Ivana. Majestade. Ai, tá bom. Moço Majestade, só um minutinho que eu tenho que falar com o meu amigo aqui. Moço, vem aqui. Deixa eu perguntar uma coisa pra você me dizer o que você acha. Será que é uma boa ideia mostrar aqueles bilhetes que a gente achou do sequestro pra esse moço Majestade? Isso, tá com você? Eu tô procurando aqui, moço, eu não tô achando, moço. Majestade, o senhor autoriza que ela busque, além do colar que a criatura usava, os bilhetes que nós encontramos no local? Ele fica te encarando por 5 segundos. 10, 15 e começa a falar. Continuando, não posso oferecer emprego, função, tarefa ou cargos a pessoas que ainda não são de minha confiança, simplesmente porque fizeram um grande favor para um nobre que sim, é de minha linhagem, mas uma linhagem distante. Ele está colocado, imagino que em 19º, como herdeiro direto do trono. Não temos lá muita conexão, imagino que ele possa ter ficado vislumbrado, já que nada nunca acontece naquele lado inóspito de nosso reino. Mas, entretanto, existem lugares nesse continente em que nossas mãos, nossas espadas reais e nobres não podem chegar ou não devem alcançar, já que ainda existem pequenos povinhos, ínfimos números de criaturas bárbaras que vivem ao norte. E, sim, poderíamos aniquilá-los e acabar com eles, enviando tropas ligadas diretamente ao nosso reino, aqui a nobreza e a realeza. Mas isso poderia gerar, digamos, desconforto, quem sabe até uma outra guerra, o que não é do nosso interesse, não é mesmo? Ele olha pra corte toda. A maioria dos nobres balança com a cabeça positivamente, alguns negativamente. O ministro da guerra fica imóvel. O ministro da religião fica quieto também. Mas a ministra do conhecimento concorda com a cabeça assim, com força. Ele faz uma pausa, volta pra vocês. Pois bem, desde 2 anos atrás começaram a aparecer relatos de que talvez renegados estivessem tentando cometer atos criminosos ao longo do continente. São sempre cenas sanguinárias e perturbadoras. E eu vou colocar uma certa credibilidade no relato de vocês. Pois bem, existem algumas coisas, mais uma vez, que nós da realeza da nobreza não podemos nos envolver diretamente. Não temos ultimamente muitos mercenários e muitos aventureiros que oferecem suas espadas e suas armas para nós, uma vez que esses causos com renegados e essas cenas criminosas sangrentas vêm chegando ao ouvido das pessoas. Mas, entretanto, ainda existem coisas a ser feitas. Estamos há alguns meses procurando aventureiros que possam ir ao norte, desbravar uma pequena área dentro do deserto de onde sabemos que onde vivem essas raças bárbaras. Ele fala com certo nojo, raças bárbaras. Faz uma pausinha pequena e volta a falar. Entretanto, existe um ponto estratégico em que eles estão começando a habitar. Eles estão começando a ficar um pouco mais ousados e a descer aqui em direção ao nosso reino, às nossas fronteiras. E, é claro, não mandaríamos
um exército inteiro apenas para dar cabo de um pequeno grupamento de bárbaros. O que seria de muito bom gosto, de muito bom grado da parte de vocês, é que fossem até lá, aceitassem essa missão, dizimassem essas pequenas criaturas insolentes e insignificantes e voltassem aqui com algum tipo de prova. Então, poderíamos estudar a possibilidade de vocês serem funcionários diretos de nosso reino. Vocês podem até, quem sabe, estudar uma vaga no exército ou na guarda real. Tem um silêncio de 3 segundos e os nobres começam a rir. Bem, mesmo com a risada dos nobres, eu faço outra reverência pro rei e digo: Majestade, não haveria honra maior do que servir o nosso grande líder do reilonismo. Os nobres começam a abaixar um pouco a risada e o rei responde: nobre de sua parte, mas, falando sério dessa vez... Os nobres fazem uma cara de que não tá entendendo nada e olham pro rei. Mas, entretanto, se esses forem bem-sucedidos e se continuarem com os bons serviços prestados à proteção de minha linhagem e à realeza, quem sabe um dia vocês possam ganhar um título ou quem sabe uma moradia aqui dentro da cidade, já que não poderão fazer parte de exército ou de nossa guarda real. É sempre bom ter nobres ao meu alcance, sempre útil. Os nobres estão com a boca aberta. Alguns estão desesperados, falando rápido entre si, outros estão cochichando, outros estão olhando normalmente para o rei, mas a maioria está boquiaberto. Eu faço outra reverência e digo: Majestade, servi-lo apenas já basta. Se o senhor puder nos ajudar a completar essa missão que o senhor deseja da melhor forma possível, isso já nos colocará um grande objetivo na vida. Ouvindo isso, o rei olha para a ministra da Economia, a de vermelho. Ela pensa por alguns segundos e diz em direção a vocês: creio que podemos ceder alguns cavalos para vocês, nobres aventureiros. Imagino que talvez alguns poucos suprimentos, mas mais do que isso, seria colocar o respeito de todo o nosso ministério em jogo, uma vez que, é claro, a possibilidade de que vocês peguem esses cavalos que vamos ceder, ou que até ataquem a comitiva com que mandaremos junto com vocês, e saiam com os espólios e as migalhas. Então, imagino que um cavalo para cada e alguns suprimentos. Entretanto, o cavalo de vocês não pode deixar nossas fronteiras. Terão que deixar junto com os guardas com que mandaremos para vigiá-los. Perfeito, senhora. Uma pergunta. Para que nós completemos a missão da melhor forma possível, acredito que seria interessante, por exemplo, algum equipamento de proteção. Isso com certeza vai nos dar tempo e vai nos dar batalhas mais duradouras e nos permitirá atingir o objetivo de forma mais plena. O ministro da guerra fala: Com esses trapos que vocês estão usando, qualquer adaguinha que entregássemos ao poder de vocês seria recompensa suficiente para darem no pé. Jamais colocaríamos recursos, não é mesmo, senhora ministra, ao risco de pessoas do calão de vocês. A de vermelho balança a cabeça levemente em sinal de positivo e... Lamento, meu caro, mas acredito que o suprimento é tudo que podemos ceder a vocês. Senhora, uma última pergunta. Seria prudente de alguém que quisesse levar os equipamentos de vocês como roubo, fazer isso após recebê-los depois da fronteira do reino? Não seria muito perigoso andar por essas bandas? Pois bem, se vocês enfrentaram o que dizem que enfrentaram com aquilo que têm, vão conseguir vencer o desafio com aquilo que têm. Que assim seja. O rei se arruma um pouquinho no trono e diz: Pois bem, vocês vão até o limite norte, passando o bosque de Jenish. Lá, a comitiva que mandaremos com vocês para vigiá-los ficará com os cavalos. E de lá vocês seguirão em direção ao norte. Receberão um mapa com a localização do vilarejo que precisamos que vocês deem cabo. Voltem para cá com alguma espécie de prova, ou não poderemos continuar a fazer negócios, por assim dizer. Perdão,
nós receberemos de alguém mais alguma informação sobre o alvo? Ele olha para o ministro da guerra. Tudo o que sabemos é que são bárbaros nojentos. E é uma vila inteira deles? Não. Apenas um destacamento. É o que dizem nossos batedores. O senhor tem ideia de aproximadamente quantos homens é esse destacamento, senhor? Acreditamos que são 8 espécimes, muito mal armadas. Eles estão tentando fazer alguma espécie de acampamento para provavelmente trazerem os espólios que pretendem roubar em alguma cidade passando nossa fronteira. Possivelmente Jemish. Perfeitamente, senhor. Eu não me importo de cumprir a missão da forma que os senhores demandaram, mas gostaria de deixar claro a evidente situação. Nesse momento, nós sairíamos em 4 pessoas, com poucos equipamentos de proteção, para derrotar 8 pessoas que estão relativamente armadas. E os senhores disseram que estão tendo dificuldades de encontrar mercenário para fazer esse tipo de trabalho. E nós gostaríamos muito de fazer esse trabalho para o senhor majestade. Entretanto, acreditamos que será mais fácil fazermos o trabalho se recebermos o equipamento de proteção. Mas fica a critério do senhor ministro da guerra decidir o que deve ser feito ou não deve. Depois de um silêncio de alguns segundos, a ministra de vermelho se ajeita na cadeira. Bom, que tipo de equipamento, meu caro, você gostaria de levar? Um punhado de espadas? Uma penca de escudos? Um amontoado de armaduras seria de melhor uso para vocês? Senhora, acredito que armas nem serão tão necessárias. O mais importante seria realmente armaduras. Quantas armaduras estamos falando? Senhora, acredito que uma armadura metálica e 2 de couro seria suficiente. Faz um teste de percepção, Kandor. Ivana. Percepção. Caramba. 14. Ih, caraca! Falha crítica! Ferrou. Então, nesse momento, a Ivana tá parada, olhando pra frente. Mas dentro da sua mente você tá cantarolando. E Kandor, quando depois dessa proposta que você fez pra. Depois dessa proposta que você fez pra ministra, ela ficou em silêncio um pouquinho. Depois de alguns segundos ela diz: lamento, meu caro, mas realmente não podemos botar em xeque a prudência de tomada de decisões e uso de recursos que fazemos aqui. E logo depois que ela diz aqui, ela dá uma piscadela pra você e completa: não é mesmo, ministro? E o ministro da guerra, sem ter percebido essa piscadela dela, diz: com certeza. Agradeço que a ministra tenha percebido a importância de manter o nome e o respeito de como nós do ministério usamos nossos recursos, não é mesmo? Então faremos como o senhor ordenou, o senhor ministro. Pela primeira vez ele dá um leve sorriso, que é uma coisa que diferente da raiva que ele tá expressando desde que vocês entraram. E o cara tem cara de enfesado, mas encarado mesmo. Se o senhor nos permitir, nós iremos para completar o que nos foi pedido. O rei levanta a mão e diz: pois bem, declaro encerrada esta sessão. Dá 2 palminhas e o cara que tá ali do lado de vocês, com uma cara de completo alívio, bate no ombro de vocês. Vamos. Eu dou uns 10 passos, andando de costas pra porta de frente pro rei, viro e vou embora. Eu faço a mesma coisa que ele, faço uma reverência. Obrigada, Nossa Majestade, obrigada. Vocês acompanham o guia de vocês. E ele vai murmurando coisas frustradas ali. Eu tenho que trabalhar com esse tipo de pessoa. E vocês passam todo aquele caminho labiríntico. Nesse caminho, eu olho para esse cara e digo: senhor, caso eu precise conversar antes de partir com a ministra das Finanças, como eu poderia encontrar ela? Não poderia. Imagino que eles vão requerer que vocês saiam daqui até amanhã. Eu imagino que alguém ou algum da comitiva de vocês vai dar as coisas que vocês precisam, um mapa, suprimentos e coisas afins, mas você jamais conseguiria agendar outra sessão até amanhã. Perfeitamente, senhor. Talvez pode ter me ocorrido errado de que ela tenha dito alguma coisa que gostaria de pedir ou alguma coisa do gênero. O senhor poderia simplesmente perguntar se ela tem interesse de me dizer alguma coisa antes de o grupo partir? Se ela disser que não, a gente simplesmente não vai.
Ele revira os olhos. Eu vou mandar uma carta para algum funcionário do Ministério da Economia que tem algum tipo de acesso a ela. Vou mandar alguma coisa para o secretário principal dela. Perfeito, senhor. Eu falo baixinho pro Kandor assim. Moço, vai ver, ele tá querendo algumas verdinhas aí, sabe? De repente funciona. Senhor, nós estaremos na taverna. O senhor sabe qual é? A Copo de Vidro. E caso a ministra tenha interesse, eu tenho certeza que o senhor saberá informar a seus soldados aonde nos procurar. E nós, obviamente, serviremos a ministra da melhor forma possível. Sim, conheço aquele buraco e acreditem, meus caros, depois de pisarem do lado de fora desse palácio, olhos reais não sairão de vocês. Saberíamos em que taverna vocês estariam alojados no momento em que entrassem nela. Excelente, senhor. E nesse momento, enquanto vocês vão conversando, fazendo o caminho de volta, vocês estão agora do lado de dentro daquele portãozão enorme principal do palácio. Vocês estão prestes a pisar do lado de fora. Esse cara faz um movimento com as mãos para 2 funcionários serviçais ali irem puxar a porta para dar espaço para vocês passarem. E logo antes de fazer um gesto para que vocês vão embora, ele... E só mais uma coisinha. Minha cara, seu nome é... Vanna, moço. Uhum. Você pode me fazer um favorzinho? O que é, moço? Nunca mais chama o rei de moço! Não no meu turno! Tá bom, moço. Não precisa saiam daqui! ficar assim. Passa, vai! Nossa. Aí o Kandor e a Wanda vão saindo pelo portão, o Kandor olha pra Wanda e diz... Ô, Wanda, hein? Ô, bola Oi. fora isso aí, hein, Wanda? Pô, O hein? que foi, moço? Vamos, Wanda. Ai, é o hábito, moço. Eu não posso evitar. Anda, vamos contar pro Cydrak o que aconteceu e pra Loretta também. Vamos. Ai, que gente mais arrogante, viu? Eu que não quero mais voltar aqui, credo. Você viu como eles ficaram rindo e conversando, falando da gente? Ai, credo. Vocês fazem o caminho de volta e passam por todo aquele caminho, em meio àquele paraíso dos nobres, e chegam até o lado de fora, daquele murinho de 2 metros que tá do lado de fora do castelo. Vocês chegam do lado de fora e agora se veem de novo em meio a toda aquela balbúrdia e bagunça que é o centro da cidade. Claro, depois de andarem uns bons metros se distanciando da entrada. Depois de alguns minutos, sentindo aquele cheiro de gente fedida e de bosta de vaca, vocês vislumbram finalmente a taverna, estalagem, Copo de Vidro e entram nela. No balcão, o seu Eulálio tá dormindo e a Mirtes, a esposa dele, tá ali limpando uns copos, sorrindo e cantarolando. Enquanto tudo isso acontecia, Loretta e Cydrak... Ai, Cedric, eu acho que foi até bom a gente não ter ido, viu? Imagina, chegar lá na corte assim, a gente com esses farrapos. Eu só imagino como aquele pessoal deve estar assim, tudo tão bem vestido, todo mundo cheiroso, usando aquelas joias maravilhosas, aqueles cabelos super bem penteados, né? Ah, se vocês conhecessem essa corja, você nunca mais gostaria de ver a cara deles. Você já... Cedric, você já esteve na corte? Bem, eu como carrasco não frequentava o palácio, mas quando eu fui excomungado eu participei da corte. Eu não sei se você se sente à vontade assim para conversar sobre isso, Cedric, mas será que você contaria para mim por que você foi excomungado? A gente não sabe muito da sua história, você só falou algumas vezes que você foi o carrasco, ok, até aí eu entendo, mas o que aconteceu para não quererem mais você na religião? Você me conhece, sabe que eu tenho uns métodos meio agressivos. E a igreja não concordava muito com isso. Mas isso não é esperado de um carrasco? Ah, mas eu era acima da média. Na minha opinião, você deveria ser o melhor carrasco de todos. O que você ia falar, Stan? Só pra colocar de adendo aqui, o Cydrak era o carrasco da religião e ele foi expulso por usar métodos não ortodoxos, tá? Deduzam o que quiserem.
Exatamente. Ah, mas... De certo modo eu não gostava de ser carrasco. Porque eu tinha que ficar seguindo leis e códigos. Ah, isso é um saco. É, mas pra gente viver em sociedade precisa ser assim, né? Por isso que eu não gostaria de viver na sociedade. Ah, Cydrak. E ali, jogando o papo fora, Loreta e Cydrak desviaram daquele assunto complicado pro Cydrak e ficaram jogando papo fora, reclamando das coisas que vêm acontecido, agradecendo as coisas boas que vêm acontecendo, como essa taverna aconchegante que eles encontraram, rindo do próprio destino que levou eles até aqui. Até algum tempo, um pouco mais tarde, eu fiquei conversando por uma meia hora com o Cydrak, até que eu ouvi o sino das horas de alguma igreja aí e desci pra taverna porque eu tinha um encontro marcado. Ou seja, quando Kandor e Vanna chegarem, o Cydrak eu não sei onde vai estar. A Loreta não vai estar à vista, porque ela vai estar no quarto dela. Talvez, quem sabe. Tranquilo. Loreta, assim que você desceu, você encontrou aquele viuvão bonito, aquele bronco. Ele tá ali, tipo, o mais arrumado que você imagina que ele consiga ficar. E ele tá com cara de tímido, assim, meio que olhando pros lados, tomando uma caneca de cerveja. Ele já tava bebendo uma cerveja, então eu já deslizo as moedinhas no balcão, pego uma cerveja pra mim e a gente vai pra uma mesa conversar um pouco. E as horas passam. E durante ela, Cydrak fez. Eu fiquei resmungando, cara. Eu tô puto com aquele cara. Na verdade, eu arranquei o cartaz de lá e fiquei olhando pra ele. Resmungando. Cydrak fica com o seu novo pôster ali, prova da sua própria fama, por horas. Horas, inconformado. Puto, nervosíssimo com a alcunha nova que estão dando pra ele, a alcunha de herói. Depois de várias horas, Cydrak, você perde a noção do tempo, ali focando todo o seu desprezo naquele pedacinho de papel que você sabe que agora tá todo espalhado pela capital, quem sabe até em cidades próximas. De repente você vê a porta abrindo. Ei, ô Cydrak, tem algumas coisas pra ti. Cadê a Loreta? Herói. Oi. Loreta. Aí ele coça a cabeça e fica olhando pros lados. Loreta, ela estava aqui há uma meia hora atrás. Aí ele fica olhando pros lados, coçando a cabeça. Bem, o Kandor é zen, então ele tenta evitar o combate o máximo possível. Então ele passa uma informação meio errada pro Cydrak. Ele diz o seguinte: Cydrak, nós fomos enviados pro norte pra caçar orcs. O que você acha? Acha uma boa? Tá afim de caçar uns orcs? A gente pode sequestrar um e trazer vivo pro rei. O que você acha? Moço, quando é que eles falaram isso, moço? Não foi bem isso. Mas ele ignora a luz, só vê os olhinhos brilhando assim, ó. Plim. Até ilumina o capuz dele, tipo, dentro, sem a escuridão. Aí ele fica olhando assim. E ele desmaia de felicidade. Lembrando que eles estão mandando vocês pra acabar com um pouquinho de uns mulambos que são bárbaros. Orcs, até agora, ninguém confirmou nada. Peraí. Aí depois ele acorda. Desculpa só perguntar, esses bárbaros não são das outras raças que estão... São das outras raças, só que orcs, até o momento em que vocês encontraram aquele cara morto, são lendas, e pra nobreza, até a segunda ordem, é lenda também. Então, outras raças seria tipo elfo, anão... Qualquer coisa não humana. Isso não é uma coisa muito bem explorada no reino humano. Tá, beleza, entendi melhor, beleza. Aí, na hora que o Cydrak cai, ele levanta de novo. Será que eu estava sonhando? Não, Cydrak, é isso mesmo, cara. Eu preciso contar pra Loreta. Espere um pouco. Eu irei me exaltar um pouquinho. Aí ele levanta, abre a porta do banheiro, fecha, e vocês ouvem um... Caralho, finalmente, não acredito! Aí ele Piriri de sai como alegria. se nada tivesse acontecido, bate a poeira da camiseta. Tudo bem. E senta de novo. Não pode demonstrar exaltação.
Moço, será que a gente passou pela sua irmã lá embaixo, pelas mesas da taverna? Ei, deixa eu ver se ela tá no quarto, peraí, deixa eu ir ali. Loreta! Loreta! Sonoplastia aí. Né? Se você olhar na maçaneta, o quarto logicamente está trancado e tem uma fitinha na maçaneta. E você sabe o que isso significa. Ah, não. Agora não. Ah, não? Ah, não. Com um anão lá dentro. Kandor, por alguma razão, você está ouvindo barulhos de pessoas cortando lenha dentro do quarto. Montanha russa. Melhor descrição. Eu achei melhor de bigorna caindo. Martelo batendo no bigorna. Forjando um machado lá dentro. Martelo na vigorna, Foro metálico. Gente, acho que a Loreta foi dar uma voltinha. Kandor, agora desconcertado, volta pro quarto. Vocês começam a bater papo, jogar conversa fora, se distraindo com o cômico da situação. E vocês ouvem da bigornada. da linha sendo cortada ali perto. E vocês ouvem uma batida na porta. Quem tá batendo a porta? Deixa eu ver aqui. E eu abro. Você se depara com um jovem rapazinho, deve ter lá seus 14, 16 anos. Ele tá com vestes muito bonitas, da realeza, e um símbolo no pescoço, um T bem grande, entalhado em ouro. Você sabe que é um comissário, possivelmente um mensageiro, ou uma espécie de subalterno da família real. Ele faz faz formação, ele fica duro, faz pose de guarda, e diz a você: Pois bem, senhor, amanhã, às 6 horas da manhã, virão buscá-los para que vão até a biblioteca e vocês vão ser entregues as suas coisas ao meio-dia e às 2:30 da tarde será a hora de partida de vocês daqui. Tá certo, garoto. Muito obrigado. Bom serviço. Tá bom, moço. Obrigada, então. Pô. De nada. Tenha uma boa... Tá tudo Tchau. bem com você, moço? Ele abaixa a cabeça, faz uma pose de vergonha, fica desconcertado e sai correndo. Ah, que vontade de esganar esse pescoço pra ver se a voz sai. E vocês voltam pro quarto, jogar papo fora e tirar sarro, e a gente fica por aqui. E em nossa última sessão, o grupo finalmente chegou em seu destino desde do final da primeira aventura, praticamente, que é a capital, Torbus. E vamos ver o que esse bando de aventureiro vai ter pra arrumar aqui. Capial, é? E até a vovozinha, tá? Esse bando pé vermelho. Capial é a vovozinha. Olha, tecnicamente ela é. Não deixa de ser. Tá, esperamos. A gente pode fazer Alô. um negócio que a gente vai lendo, que o Stan vai escrevendo. RPG de fórum. Alguém consegue imitar a voz do Stan, mais ou menos? Consigo. Perfeito. Ah, eu escuto certinho, sem falha alguma. De comer o meu sanduíche ali. O que vocês acham da gente... Escuta, esse menino que colou o negócio aqui, tá aqui ainda? Já foi, irmão. Ah. Nem deu tempo de eu saber o nome dele. Ele era bonitinho até. Nossa, tem que cortar isso daí, velho. Papanjo. Não nego. Droga. Aumentou a censura de novo.
Nem censura. Essa é a minha função, irmão. Que foi lá da nossa recompensa. Lembra que eu falei que a gente tinha recebido 15 moedas e ficou 5 para cada um? 4 para cada um? Enfim, não sei. Peraí, gente. Eu tinha feito essa conta e agora eu não lembro mais. É a bigorna. Bigorna, peraí. Eu acho melhor a gente ir lá nesse castelo, né? Ver o que tem, o que estão... esse papo de herói, né? Pode ser interessante. Vamos? Será que a gente não podia, pelo menos, assim, arrumar um capuz novo, uma roupa nova pro Cydric? Oi? Não, eu preciso. Eu tava falando, vamos? Tô achando que caiu a porra toda. Não, a gente tá te ouvindo. Eu tô esperando o Guza falar, que ele começou a falar. Pode falar? Pode. Eu tenho que manter minha posição de vilão. Eu tenho que ficar sujo. E ele... Cydric. Oi, voltamos? A gente tá jogando aqui, Bruno. Você que não tava ouvindo. Ué. Você que foi dar um rolê aí, nós ficamos aqui. Não tem interesse em limpar a sua alma também? Tá falando comigo? Tá falando com o Cydric. O Bruno tá perdido. Falando que somos heróis. Ah, me poupe, heróis. Não ia falar, mano. Foi sem querer. Meu Deus. Essa menina da quebrada. Ai, foi mal. Gente, eu tenho uma ideia. Um pouquinho direito não é uma simples fortaleza. É um palácio que se ergue... Nossa, um... Caralho de garganta. De novo. Outros palácios, esse aí. Calma. Né? Qual é o nome do palácio? Caralho de garganta. Caralho do palácio. Caralho de asa. O castelo de Grayskull. Tá, vai lá. Não. Eu não quero nem ver. Fica com ela. Rapidinho só. Tá bom. Peraí. Ele entra pro lado de dentro desse muro pequeno que cerca todo o palácio. Espera que tem um carro passando aqui tocando funk. Sério? Lá no palhaço? No palácio? Tem um cavalo com uma caixa de som. Por que eu não fui? Né? Aí... Cavalo fazendo aquele beatbox do funk no relinche. Não, o lombo do cavalo tá descendo até o chão. É o beatbox relinchante. Desculpa, Nossa, vai lá. Meu Deus, pocotó. Minha, preparei. Peraí. Droga! Tá, só uma perguntinha. Pode falar, Zatoni. Eu que tava... Cara, quando ele falou, entrou no Nirvana. Aí depois ele falou que ele estava ouvindo o metal lá atrás, eu imaginei... Come as you... Olha os caras batendo cabeça lá dentro. De repente vocês ouvem o serviçal que tá guiando vocês gritar: silêncio! Chegamos. Primeira coisa, nunca... Pera. Desgraça. Não, foi que... Sabe como é? Eu sou um NPC que tá com um pigarro na garganta. É muito engraçado. Tipo, espera. Monstro, corre! Ah, fusão! Continuando. Perdão. Tá. Barulho metálico. Gente, acho que a Loreta foi dar uma voltinha. Aquele sorriso amarelo. Nossa, por que a cama deles é de ferro? Porque a bigorna é pesada, meu. Ô, louco, bicho. Imaginando o Kandor censura foi pra vermelho 35 roxo anos. de vergonha até a careca. Nossa. Virou um dedão gangrenando o Kandor. Ai, meu Deus. Dedão gangrenando. Virou uma dica. Eu quero comer. Você me acha um garoto bonitão? Aí, agora você pode fazer um Majin Buu, cara. Você tá vermelho de vergonha? Você me acha um garoto bonitão? Ei, Goku. Tá virando o Mickey já. Ei.